Olá, meus amigos, uma boa tarde a todos vocês. Feliz de estar aqui novamente, mais feliz ainda porque a partir agora do próximo dia 1º de março, alguns dias da nossa casa já vai voltar a funcionar. Por exemplo, na segunda-feira e no sábado, segunda às 20 horas e no sábado às 17 horas. Então, meus amigos, sejamos todos nós, uma vez mais, muito bem-vindos para esse breve estudo de doutrina espírita. Então, eu rogo a Deus a sua bênção, a Jesus a sua paz e aos bons espíritos a força de prosseguirmos. Meus irmãos, o maior objetivo do Espiritismo é auxiliar, principalmente no crescimento moral dos indivíduos, da pessoa humana. E não é foco da doutrina espírita se envolver em distensões outras que não seja aquela de colaborar no crescimento moral e individual de todos aqueles que lhe buscam a sombra, que lhe buscam o amparo, independentemente de religião, de sexualidade ou de filosofia de vida, já que, conforme Kardec ensina, o Espiritismo veio para ser um auxiliar. A maior instituição humana é a família. Os nossos sonhos, os nossos projetos, todos eles passam pela família. Ainda que o lar seja constituído de apenas 2 ou 3 pessoas, ainda assim ele se resume numa família. Nós havemos então, meus amigos, de ter zelo por essa instituição e de preservá-la a todo custo dos nossos esforços, mantendo sempre o ambiente familiar saudável, respirável e respeitoso, gente? Bom, então, para auxiliar nessa proposta, vamos falar um pouquinho sobre o exercício de paz no lar. O nosso tema daqui da nossa Casa Espírita, o tema central do mês de fevereiro, fala exatamente sobre isso, sobre os caminhos da família. Todas as nossas palestras giraram em torno desse tema. E quando nós falamos de paz no lar, nós queremos com isso dizer a vocês o óbvio. E é óbvio que para que o nosso dia seja um dia feliz e produtivo, tudo isso começa no nosso ambiente doméstico. Se não, nós vejamos, quando nós vivemos, meus amigos, num ambiente desequilibrado, quais as coisas possíveis de acontecer? Nós passamos a sobreviver da ilusão de um mundo que não é exatamente o nosso. Nós construímos trincheiras ao nosso entorno que nos impede de sair das dificuldades. E essas trincheiras não nos deixam crescer, nem moral, nem espiritualmente, com os nossos entes amados, com os nossos entes queridos. O fato é que todos nós temos a família que precisamos nesse momento. Isso é fato. Todo o nosso esteio de crescimento, ele passa necessariamente pela convivência com os nossos familiares. Existem, meus amigos, estímulos de necessidades que são reparadoras que nós não vamos encontrar pelas esquinas da vida, simplesmente porque nós desistimos daqueles a quem nós deveríamos ser caros. Nós encontraremos esses estímulos convivendo bem com os nossos familiares, quando buscamos a paz no lar, dentro do nosso lar.
Allan Kardec, o emérito educador, ele vai nos explicar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 8, quando ele fala sobre os laços de família. Deixa eu pegar aqui, capítulo 14, item 8, quando ele fala sobre os laços de família. O que são os laços de família segundo Allan Kardec? Peço licença a vocês para ler um pequeno trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo. Diz Kardec: os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, muito frequentemente são espíritos simpáticos, unidos por relações anteriores que se traduzem em sua afeição durante a vida terrena. E aí Kardec faz uma ressalva, mas pode também acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores e que também se traduzem em seu antagonismo na Terra, servindo-lhes de provação. A gente só acha que encarna com as pessoas que a gente talvez tivesse conhecido aqui na Terra, e nem sempre, né? Às vezes nós acabamos encarnando em famílias que a gente precisa aprender alguma coisa com eles. Por isso que Kardec vai falar do antagonismo, né? São espíritos diferentes. Pode reparar que ninguém na tua casa não é igual ao outro, não é. E continua Kardec: os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os de simpatia e de comunhão de pensamento, que unem, olha que importante, que unem os espíritos antes, durante e depois da sua encarnação. E Kardec termina dizendo assim: o corpo procede do corpo, mas o espírito, este não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Muito bem, meus amigos, por esse raciocínio, Kardec nos ensina que o laço familiar é mais abrangente que aquele laço gerado apenas pelas questões de sangue ou pela questão genética. Uma família, meus amigos, ela é construída de amor, com laços de afeto e união, independentemente da sua genealogia, e que o que um pai e uma mãe fornecem é a oportunidade da geração do corpinho físico daquele espírito. Mas o espírito mesmo já existia antes daquela encarnação. E ele se une a essa família buscando se ajustar, não só ele, mas mutuamente aos seus pais, aos seus irmãos, e todos juntos procurando praticar o exercício da reparação uns entre os outros. A doutrina espírita preza pela união e pelos valores familiares, porque Deus não cria nada sem utilidade e nem junta nada sem utilidade. De outro modo, meus amigos, se fosse diferente disso, nós seríamos como algumas espécies de animais que, após parirem os seus filhotes, os renegam, os abandonam e os deixam à própria sorte. Então, diante dessa visão, torna-se imperioso o zelo pela felicidade, pela manutenção e pela união familiar. Nós compreendemos na doutrina espírita a necessidade dos avanços tecnológicos, do conforto, a necessidade do lazer, mas nós não podemos nos permitir tornarmos-nos escravos desses exageros. É importante que ocasionalmente nós nos sentemos ali na nossa família, próximo uns dos outros, desses nossos familiares, para juntos darmos boas risadas, momentos de descontração.
Um passeio em família, mas não aquele passeio com motivo de ostentação, eu vou para a Disney, não. Mas aquele passeio com o propósito de relaxamento das preocupações que se atrelam em nossa alma e perturbam a nossa família. De vez em quando, meus amigos, desligar os aparelhos eletrônicos e ligar o nosso coração e o nosso ouvido justamente para aquele nosso familiar dificultoso. Nem sempre é fácil o exercício da paciência, a gente sabe disso, mas não significa dizer que esse exercício seja de todo impossível. Nada é impossível quando nós temos a boa vontade. Encontrar um tempinho para se dedicar em família a uma visita solidária, né? Quantas vezes a gente faz isso? Tecer uma roupinha ou um enxovalzinho destinado a uma doação, contar histórias aos órfãos, mas tudo isso em família, gente, não é sozinho. Praticar exercícios físicos, mas não aqueles apenas com fins estéticos, mas aquele que nos ajuda a melhorar o nosso bom humor e a nossa disposição na nossa relação em família. Sentar-se e observar-se o pôr do sol. Quanto tempo você que está aí do outro lado não faz isso? A gente esquece as coisas boas. No passado, meus amigos, os nossos pais nos ensinaram que ao deitarmos, nós devíamos fazer uma pequena oração ao Papai do Céu. Nós estamos fazendo isso também, estamos ensinando isso para os nossos filhos, para os nossos netinhos. Nos reunir para a leitura de algumas páginas do Evangelho, que coisa boa! Isso cria uma atmosfera indescritível de paz, uma atmosfera de serenidade. É tão bom, gente. Existe, meus amigos, uma imensidade de coisas boas, coisas que nós podemos e que devemos fazer junto aos nossos familiares. Infelizmente, algumas pessoas deixam escapar essas oportunidades, escorrem entre os dedos. E daí, quando a tragédia da morte bate à nossa porta, a pessoa se deixa literalmente tombar pela depressão, pelo arrependimento de não ter aproveitado melhor a convivência com os seus entes queridos. Não podemos deixar escapar as oportunidades. Pais, os seus filhos vão crescer e vão criar asas. Infelizmente, ele não vai mais ser o seu menininho ou a sua menininha. Passará a ter opinião própria e aprenderá a decidir por si só. E vocês, filhos, os seus pais vão envelhecer, as mãos e as pernas vão ficar fracas, talvez até falte a eles a memória, e eles não vão mais poder bancar a vocês os seus desatinos, as suas maluquices, não é? Então, pais e filhos, aproveitem agora. Nenhum segundo da nossa vida é exatamente igual ao outro, nenhum. Observe esse minuto que acabou de passar e compare com o de agora. As coisas já são diferentes, já aconteceram outras coisas, outros sons, outras músicas, outras vozes. Ainda é tempo de recomeçar. Enquanto houver ar no pulmão, vida física, nós podemos fazer tudo de novo, recomeçar quantas vezes for preciso, gente. Nós podemos e devemos. Quantas pessoas, gente, nesse momento que você me ouve, não estão sofrendo um desgosto infinito, uma tortura, por terem sido abandonadas, relegadas ao esquecimento de seus familiares. É isso que nós desejamos para nós? Família é todo aquele agrupamento de pessoas que se amam e que se compartilham, que se doam, que se trocam uns aos outros. O parentesco de sangue, meus irmãos,
é apenas um abstrato da matéria. Família também se dá na relação de almas afins, como vai dizer Kardec, que convivem bem conosco, que se respeitam, que se amam. Devemos fazer do tempo tão precioso da nossa reencarnação uma festa de amor, mas uma festa com aqueles que Deus nos colocou entrelaçados nos nossos braços, nos nossos passos. Uma festa com a família, com eles. Sejamos equilibrados, meus irmãos, em nosso lar. Participemos da vida uns dos outros, mas com respeito, respeitando o espaço de cada um. Nós não sabemos o dia de amanhã. Talvez nós podemos perder a oportunidade mais valiosa, mais grandiosa, melhor da nossa vida. Gente, essa é então a mensagem, a nossa mensagem dessa tarde, e que nós possamos, todos nós, juntos, refletir nesse convite tão importante que a doutrina espírita nos faz, que é justamente o de praticar o respeito, o amor, a veneração em família. Bom, meus amigos, essa era a nossa mensagem, e para terminar eu quero convidar a vocês a buscarem lá no seu Livro dos Espíritos, da questão 203 até a questão 217, onde os Espíritos ensinam e discorrem para nós o que é a família, o que é o laço que nos une, o que é a reencarnação. Leiam lá, gente, não vamos ser acomodados não, ser eternos ouvintes. Vamos buscar nas obras espíritas, que é a base da nossa fé, da nossa crença. E também peço que vocês busquem no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14. O título é Honrar o Pai e a Mãe, mas fala de tudo isso, desse laço consanguíneo, dessa coisa, dessa afetividade que nós devemos ter uns com os outros. Então fica aqui a nossa proposta, já considerando vocês parte da minha família, e são. Eu lembro quando eu iniciei na doutrina espírita, que eu passei por uma conversa fraterna, e eu disse à pessoa que me atendeu: eu gostaria muito, desejo muito fazer parte dessa grande família espírita. E hoje eu faço. Vocês também são a minha família, e quando eu peço a Deus, eu peço por cada um de vocês, não há distinção. Evangélico, católico, protestante, enfim, para nós não importa, somos todos filhos de um mesmo Deus, de um mesmo Pai, e fazemos parte de uma mesma família. Senhor Jesus, te agradeço, Senhor, pela oportunidade de poder proferir essas palavras a esses amigos, que surta efeito, Jesus. Que as pessoas se conscientizem da importância da convivência e da paz no lar. Abençoe, Senhor, cada pessoa que nos ouviu e aqueles que no futuro nos ouvirão. Te agradeço e peço, Jesus, a permissão, em nome de Deus, de encerrar essa transmissão. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem todos com Deus. Que assim seja.